Olá, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Tacta pelo convite. É uma satisfação, uma grande oportunidade de poder estar aqui conversando sobre as dificuldades e os desafios que o regulador se depara no momento da regulação de inovações. Bom, acho que o primeiro ponto para a gente começar essa conversa é refletir por que inovar, né? Por que a inovação é importante, por que ela ocorre. Bom, então a inovação, ela é, por natureza, um fenômeno que é sistêmico, né? Ele é contínuo. Ele resulta de uma combinação de ideias, de capacidades, de habilidades e de recursos. O processo de inovação, ele exige uma mudança de comportamento, né? Abertura a novas ideias, o rompimento da inércia, a gente sair da nossa zona de conforto, da nossa propensão, que geralmente a gente tem de refratar o novo, a gente tende a ficar naquele lugar comum. Então, o processo de inovação, ele é desafiador. E ele exige também a necessidade de você interagir com o ambiente à sua volta. Você precisa estar atento ao que está acontecendo no mercado, quais são as tendências, quais são as regulações relacionadas a isso. Então, o processo de inovação, ele é um processo desafiador, mas a gente não vive sem ele. Aqui eu trouxe alguns exemplos que mostram para a gente como essas inovações foram importantes para a humanidade. Muitas delas foram disruptivas, A gente tem aí a luz elétrica, temos aqui o carro, e a cada modelo, quando o carro surgiu, foi uma inovação radical. Agora a gente tem várias inovações incrementais sendo surgidas a cada novo lançamento. A gente teve a internet, que revolucionou aí a nossa vida realmente, nas relações pessoais, no trabalho, o chuveiro elétrico, o ar-condicionado, a própria televisão. Eu trouxe aqui até o exemplo do post-it, que é um case super interessante de como ele foi criado. Então, a gente tem o nosso smartphone, que a gente não vive mais sem, e até essa reunião que a gente está fazendo aqui agora, essas reuniões virtuais, que nesse momento que estamos vivendo também vieram para mudar completamente o modo de relacionamento e de interação aí dos diferentes atores no ambiente de trabalho. Então, a gente realmente não vive sem as inovações. E as inovações, elas têm um papel muito importante, porque elas impulsionam o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. As inovações, elas têm a capacidade de ser o motor de um crescimento a longo prazo, gente. Tanto das empresas, que precisam competir, inovar para se manterem no mercado, mas também de um país. As inovações, elas estão diretamente relacionadas a esse crescimento. Aqui eu trouxe um dado da Nesta, que é uma fundação de inovação do Reino Unido, que ela aponta duas fontes para o crescimento econômico. Primeiro são mais investimentos, mais inputs, por assim dizer. E o segundo são as inovações, que é a capacidade de novas ideias entrarem na realidade. E eles verificaram que entre 2000 a 2008, no Reino Unido, as inovações elas foram responsáveis por 63% do crescimento econômico. Então, eu trouxe um estudo aqui, mas a gente tem dezenas já de estudos que fazem uma associação direta das inovações com o desenvolvimento econômico. E quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente fala também do desenvolvimento social e de todo o impacto que essas inovações acabam desempenhando na vida das pessoas. Aqui também trouxe mais alguns contextos atuais que nós estamos vivendo, aqui na Revolução Industrial 4.0, onde a gente tem ciclos tecnológicos muito curtos e um alto dinamismo do mercado, a inovação ela se torna imprescindível para a sobrevivência das empresas. Então, eu trouxe esses dados aqui no site do governo, no site do Indústria 4.0, não sei se todos já conhecem. E aí a gente teve, então, nessas três primeiras revoluções industriais, elas trouxeram a produção em massa, as linhas de montagem, a eletricidade,
a tecnologia da informação, isso tudo contribuiu para elevar a renda dos trabalhadores, para fazer da competição tecnológica o cerne do desenvolvimento econômico. Então, a gente vê essa linha de ascensão realmente das revoluções industriais que nós tivemos, e agora nós estamos aí na quarta revolução industrial, né, dentro dela e caminhando para ela. Então, a gente vai ter uma revolução que certamente vai ter um impacto muito mais profundo e exponencial do que as outras revoluções que a gente já teve, e ela é caracterizada por uma fusão, né, do mundo físico, do mundo digital, do mundo biológico. Aqui a gente tem nesse mesmo site, ele traz aqui alguns exemplos, né, do que seriam, do que é formada a Revolução 4.0. Então a gente tem, por exemplo, a manufatura aditiva, né, ou a impressão 3D, né, então no ramo de alimentos a gente tem, claro, de amplo conhecimento, um investimento grande nisso, né? Já temos em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, alimentos que já estão sendo fabricados utilizando essa tecnologia, né? Impressão 3D. A gente tem a inteligência artificial, né, que é o segmento da computação que busca simular a capacidade humana de raciocinar, de tomar decisões, de resolver problemas, né? Agora a gente tem robôs conversando com a gente o tempo inteiro, qualquer compra que a gente faz na internet, qualquer atendimento que a gente faça. Então a gente tem isso muito presente já e se desenvolvendo cada vez mais na nossa vida. A gente tem a internet das coisas, né, que representa a possibilidade de que os objetos físicos eles estejam conectados à internet. Então a gente tem aí os carros autônomos, né, sempre numa expectativa da sociedade quando isso realmente vai se tornar real. A gente tem a biologia sintética, né, que é a convergência desses novos desenvolvimentos tecnológicos na área de química, de biologia, da ciência da computação, da engenharia, e permitindo a construção de novas partes biológicas, e isso também é um potencial enorme no mercado de alimentos, né? A gente sabe aí da fabricação dos alimentos em laboratório, por meio de manipulação de células, e temos também os sistemas cyberfísicos que fazem essa fusão do ambiente, do mundo físico, do ambiente virtual. Então, na verdade, é mais uma sinalização do que a gente tem de desafios, né, como regulador, reconhecendo que assim, a regulação geralmente ela está sempre correndo atrás do desenvolvimento tecnológico e da ciência. Bom, e aí eu trouxe alguns pontos para a gente refletir também, né? Considerando que o processo de inovação ele é implementado primordialmente pelas empresas, os ganhos de produtividade e o crescimento econômico dos países dependem, em última análise, de empresas inovadoras. Então, quando a gente estuda mais profundamente a gestão da inovação, a gente vê que o setor produtivo ele tem esse papel, né, que precisa inclusive crescer e se desenvolver mais no Brasil, ainda é um pouco inferior do que quando a gente se compara dados, né, de outros países, mas a inovação que vem por parte do setor de empresas, ela é muito importante para esse desenvolvimento, né? Aqui eu trouxe até uma foto que vocês podem ver aí das empresas que foram classificadas como mais inovadoras, tem uns estudos que indicam isso, a gente até coloca algumas referências sobre isso. E no longo prazo também, a capacidade do Brasil de atender aos justos anseios dos seus cidadãos dependerá de como se conseguirá proceder à alavancagem do desenvolvimento tecnológico e da inovação e sua difusão. Eu trouxe essas duas frases desses autores, o professor Paulo Figueiredo, um professor da UFG, tive a honra de estudar com ele sobre a gestão da inovação, então recomendo que vocês leiam esses textos, que nos ajudam a refletir, né, que fazem essa reflexão de fato da inter-relação da inovação com o desenvolvimento e, logicamente, levam os órgãos de governo e de regulação a refletirem qual o seu papel nesse contexto. Então, chegamos nessa discussão, né? Qual é o papel do órgão regulador no contexto da inovação? Primeiro de tudo, a regulação ela deve buscar atingir o seu objetivo de proteção da saúde, essa é a missão da Anvisa, né?
né? Nós temos que proteger, promover a saúde da população, ampliar o acesso dos produtos, né, da população, trabalhar em convergência com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Nós temos a lei agora das agências, publicada em 2019, que coloca muito claro a importância desse trabalho articulado com órgãos de defesa do consumidor, com órgãos de defesa da concorrência, né, dando o tom de fato que uma agência reguladora, ela precisa também se preocupar com seu impacto no mercado que ela regula, né? Então, a regulação, sim, no caso da Anvisa, ela precisa buscar atingir o seu objetivo de proteção da saúde, mas a regulação ela não pode ser um entrave ao desenvolvimento. Ela tem que entender a ciência, ela tem que receber a ciência e tem que conseguir estabelecer os requisitos necessários para proteger a saúde de quem vai ter acesso a isso, mas sem trazer um custo desnecessário para quem implementa. E um custo, a gente está falando tanto realmente de custos financeiros, econômicos, muito altos para que uma tecnologia entre no mercado, né, para cumprir determinada regulação, e até custos burocráticos, né, muita espera, muita demora para que um produto entre no mercado, muitos requisitos. Então, a regulação ela tem que ter essa preocupação. Nós estamos vivendo esse cenário dessa revolução, muitas tecnologias rapidamente entrando no mercado, então nós temos que nos preocupar em ter regulamentos ou regulações que consigam cumprir o seu papel. E aí, por outro lado, eu também chamo a atenção das empresas que estão tão empenhadas em desenvolver essas novas tecnologias. A gente sabe que hoje a gente tem um consumidor que está buscando novos produtos, se preocupa com a qualidade daqueles produtos que ele está consumindo, né? Se preocupa com a sustentabilidade dos produtos daquelas empresas. Então, é importante que esses agentes também estejam antenados, né, com a agenda de 2030, do desenvolvimento sustentável. Trouxe aí os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, é importante a gente ver que as empresas elas estão se movendo, né, nessa direção, mas é importante que isso seja cada vez mais um ponto de preocupação e de busca pelo setor. E aí eu entro principalmente no cerne da minha apresentação, né, do contexto, que é falar um pouco do processo regulatório sobre novos alimentos, novos ingredientes, que já está em curso, né, sendo conduzido pela Anvisa, e a gente tendo que regular todas essas inovações que o mercado de alimentos já nos está nos apontando, né? Então a gente tem aí, como eu mencionei, impressão 3D de alimentos, a produção in vitro de alimentos, o consumo de insetos, né? A gente tem notado interesse grande agora de diversos atores, muitos convites para falar sobre isso, do consumo de insetos, como é a regulação, quais são os desafios. Já tivemos eventos no ano passado que a gente participou sobre esse tema, então é uma realidade que já está chegando no Brasil. Os alimentos personalizados, né? A gente vê uma tendência muito grande de produtos voltados para aquele próprio consumidor individualmente, que atenda às suas necessidades, né? Aí combina isso com a impressão 3D. Então, como a regulação ela pode ser feita para conseguir abarcar isso? As novas tecnologias de engenharia genética também. Então, é isso que nos motiva, né, e também nos desafia nesse nosso novo processo regulatório. Então, qual é o nosso objetivo, né, considerando o que nós temos hoje já de regulamentação? Então, primeiro é modernizar a regulação pré-mercado de novos alimentos, né? E quando a gente fala pré-mercado, a gente fala da atuação que o órgão regulador tem antes de uma nova tecnologia, de um novo produto entrar no mercado, quando essa atuação é necessária. Então, a gente precisa hoje modernizar esse modus operandi para garantir um tratamento proporcional ao risco à saúde, considerando a natureza, a composição, o histórico e as condições de uso desses produtos. E também para aumentar a convergência internacional e a eficiência da atuação da Anvisa.
Então, como objetivos específicos, a gente tem fornecer maior clareza e objetividade ao conceito legal de novos alimentos e novos ingredientes e definir procedimentos mais claros para regularização, para avaliação e para o gerenciamento do risco, né, que essas novas tecnologias podem trazer, mas que sejam procedimentos coerentes, transparentes e também proporcionais aos riscos, né, dos diferentes tipos de novos alimentos e ingredientes. Então, em que ponto nós estamos do processo regulatório? Nós temos aí uma agenda regulatória que está na sua fase final, né, uma agenda de 4 anos que está terminando agora em 2020. Abro um parênteses já para dizer que já estamos em processo de construção da nova agenda regulatória, haverá um momento para que a sociedade possa participar desse debate, indicar quais são os temas que existem problemas e que necessitam ser revistos, enfim, serem regulamentados pela agência. Então, para a construção da próxima agenda, eu gostaria já de antemão de convidá-los. Mas esse processo, ele está na agenda regulatória atual, possivelmente ele vai ser migrado também para a próxima agenda. E é o tema 4.2, né, que fala dos procedimentos para avaliação de risco, de segurança e de eficácia de alimentos. Nós fizemos, então, a primeira etapa de estudo e levantamento do cenário regulatório internacional. Acho que quem conhece mais de perto o trabalho da Gerência Geral de Alimentos e da própria Anvisa, acho que já está mais familiarizado com essas etapas de um processo regulatório. Tudo começa com a gente estudar qual é o problema primeiro que nós estamos vivendo. Então, nós temos claramente a necessidade de atualizar os nossos marcos normativos, os nossos procedimentos. Nós também sempre buscamos referências em autoridades regulatórias estrangeiras, internacionais, que já estudaram esse tema, que já estão mais avançadas, o que a gente pode incorporar para o nosso processo. Tudo isso fica publicado, gente, numa ficha de planejamento regulatório. Eu coloquei aqui no cantinho da apresentação a ficha para vocês aqui, disponível no portal da Anvisa. Então lá, quando vocês clicam aqui nos diferentes processos que são relacionados, vocês conseguem ver o cronograma, as atividades que nós já fizemos, tá? E aí, depois de toda essa etapa de estudo inicial, nós fizemos a elaboração do que nós chamamos de documento de base para a discussão regulatória sobre os novos alimentos e os novos ingredientes. Tá? Eu vou mostrar ele em seguida, esse documento. Nós fizemos um diálogo setorial, a gente identifica os atores chaves nesse processo, convida para uma reunião de apresentação desse documento de base, né, para passar para vocês o que nós entendemos, estudamos, o que a gente chama de diálogo setorial. Fizemos essa conversa, então, no início de julho desse ano, e fizemos uma consulta dirigida, então, sobre o documento de base, para que as pessoas possam encaminhar sugestões a esse documento, que lá na frente vai virar um relatório de análise de impacto regulatório e uma proposta de consulta pública. Bom, então aqui é a carinha do documento de base. Nessa ficha que eu mostrei no slide anterior para vocês, vocês conseguem achar esse documento. Bom, então o documento ele é estruturado com uma introdução que traz um pouco desse contexto que eu contei para vocês, do problema regulatório, do objetivo desse processo. Ele traz o marco regulatório nacional que a gente tem sobre o tema, o cenário regulatório internacional que nós estudamos dos outros países, né, que acabaram sendo incorporados para a nossa proposta, análise e definição do problema, como eu comentei, dos objetivos, e a proposta de conceito de novos alimentos, gente, é o passo inicial que nós estamos dando, o que essa definição vai englobar, né, até onde ela vai. E também já estamos mapeando as situações com potencial de simplificação. Vocês vão entender nos slides seguintes que hoje todos os novos ingredientes são tratados da mesma forma, com o mesmo nível de complexidade. Então, a intenção é que a gente tenha diferentes cenários, né? Cenários que certamente a gente tem novos ingredientes que são muito mais complexos, né, uma avaliação de segurança que requer realmente uma expertise da equipe, mais tempo de análise, e outras que são muito mais simples. Então, a gente precisa simplificar isso, a gente já conseguiu mapear algumas situações com esse potencial de simplificação. Aqui a gente tem o cenário regulatório nacional, que ele não é muito favorável, né? A gente já tem um marco regulatório que foi publicado em 1999, então ele já tem aí 21 anos, né?
E ele é composto aí por 4 resoluções e uma portaria. Então, a gente tem a resolução 16, que fala do registro de novos alimentos, né? A gente tem a resolução 17, que fala da avaliação de risco e de segurança. Então, hoje a gente tem 2 procedimentos no âmbito do pré-mercado. Isso acaba sobrecarregando o setor. Não faz sentido você ter avaliação do ingrediente e registro. A gente já superou um pouco essa discussão quando a gente fez o processo regulatório de suplementos alimentares. Nós temos a resolução 18, que fala da comprovação das alegações, né, de propriedade funcional e de saúde, e do registro também desses produtos. A gente ainda tem uma regra que obriga o registro desses alimentos, e também tivemos no passado a constituição da CTCAF, que era uma comissão de assessoramento técnico científico que auxiliava a Anvisa na avaliação desses novos ingredientes, né? A gente verificou, a Anvisa verificou na época, a Secretaria de Vigilância Sanitária, a necessidade na década de 90 de trazer essa regulação. Isso foi uma demanda do setor que já na década de 90 mostrava essa intenção de inovar em seus produtos, e a comissão era formada principalmente por professores que ajudavam nessa análise, mas a comissão ela já está desativada, né? Vai entrar muito provavelmente na revogação dessa forma que foi criada na década anterior, que não tem mais sido implementada. E a gente também tem um cenário que tensiona todo e qualquer pedido, todo e qualquer ingrediente que hoje não está previsto no regulamento técnico, ele seja solicitado para a Anvisa o seu uso. Então, em 2005, quando a Anvisa fez a revisão dos padrões de identidade e qualidade dos produtos, essas categorias, essas normas, elas estabelecendo que os produtos sem histórico de uso, né, eles poderiam ser autorizados, ou os produtos que não estavam previstos naquele regulamento, eles poderiam ser autorizados mediante comprovação de segurança. Nas revisões que nós fizemos nas normas de alimentos para fins especiais, de alimentos de fórmulas infantis em 2011, das fórmulas integrais em 2015, e também na mais recente dos suplementos alimentares, foi em 2018, foi estabelecido que as fontes de nutrientes de outras substâncias, né, por exemplo, probióticos, né, que eu entendo de baixo, que não estejam previstos nessas listas positivas, eles podem ser autorizados mediante avaliação de segurança. Então, nós criamos uma regra, um procedimento de que as empresas devem fazer esse pedido para a Anvisa. E aí a gente tem uma situação que é desconfortável hoje, tanto para a agência quanto para o setor. Eu trouxe dados apenas mais recentes aqui, que eu comparo a entrada de petições, né, de pedidos de avaliação de segurança de novos ingredientes que deram entrada na Anvisa em 2019, e aí eu peguei o mesmo período de janeiro até o final de agosto de 2019, janeiro até o final de agosto de 2020. E a gente vê aí um aumento de 65% na entrada de petições. Então, mesmo que nós estejamos adotando vários procedimentos para dar celeridade nessas análises, para reduzir a fila, hoje a gente tem uma entrada que está se mostrando muito maior do que a nossa capacidade de dar essa vazão. Então, a gente precisa realmente caminhar com esse processo. A gente se depara com petições que entram na fila que talvez não precisasse entrar, ou petições repetidas, né? Uma empresa entrou com uma petição, a fila não é pública, uma outra empresa também tem interesse em usar aquele determinado ingrediente, então isso acaba se repetindo na nossa fila. Então hoje a gente tem uma fila que tem o potencial de continuar crescendo se nada for feito, né? Então, esse é o contexto, né, que nós estamos vivendo, esse problema. Então, a gente tem um marco regulatório antigo, a gente tem procedimentos que hoje não conseguem abarcar o volume e o interesse do setor na colocação desses novos ingredientes no mercado. E isso é o que motiva principalmente o processo. E aí, nesse documento de base, né, continuando, a gente também faz uma delimitação da abrangência. Então, o que a gente propôs no documento é que os produtos que estão excluídos do escopo, e aí para ficar muito claro, né, a gente deixa, por exemplo, os alimentos e ingredientes que atendam a definição de organismos geneticamente modificados ou derivados de OGM, eles estão fora do escopo,
porque a Anvisa não possui competência para avaliar a segurança de OGM, isso está na competência da CTM-Bio. Os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia, porque eles têm os seus marcos próprios, a sua forma de análise própria, isso não é novo ingrediente. As substâncias consideradas doping pela Agência Mundial Antidopagem, a gente já vem utilizando esse item, inclusive nas normas de suplementos alimentares, para dizer que essas substâncias não vão ser consideradas como alimentos, né? Vão ser aceitas como suplemento alimentar. Substâncias sujeitas a controle especial, né? Principalmente aí a gente está falando do universo de medicamentos, substâncias obtidas das espécies que não podem ser usadas em produtos tradicionais fototerápicos e outras substâncias com finalidade terapêutica ou medicamentosa. E aí, nesses dois últimos pontos, a gente tem uma interface muito grande, muito desafiadora para o órgão regulador. A gente vê uma linha muito tênue entre o medicamento e o alimento, entre uma substância utilizada no suplemento alimentar e uma substância fitoterápica. Então, a gente está propondo essa exclusão, mas a gente entende que é necessário trazer mais claramente essa divisão, né? E a gente espera fazer isso, essa discussão de quais são esses parâmetros no âmbito desse processo regulatório. A gente faz, então, nesse documento de base, uma proposta de definição de novos alimentos, que ela é composta de 4 partes. Então, a primeira esclarece o conceito, que o conceito abarca tanto alimentos quanto ingredientes, né? Porque a gente fica usando sempre novos ingredientes e novos alimentos. Então, o conceito vai abarcar tudo. Lista as diferentes fontes de obtenção desses alimentos e ingredientes. Define que os novos alimentos que não têm histórico de consumo seguro no Brasil, tá? Lista as principais situações nas quais o novo alimento pode ser enquadrado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Qual ficou a proposta de definição que a Anvisa está propondo que seja considerado um novo ingrediente, né? Alimentos e ingredientes obtidos de vegetais, animais, minerais, micro-organismos, fungos, algas ou de forma sintética, sem histórico de consumo seguro no Brasil como alimento, incluindo, mas não limitado aos produtos que sejam obtidos de fontes sem histórico de consumo seguro no Brasil. Então, a ideia é que a gente também reconheça substâncias que já têm histórico de consumo no Brasil e já incorporem essas substâncias, esses ingredientes nas listas. Hoje a gente tem listas que algumas não foram atualizadas há muitos anos, então estão realmente não conversam com a realidade. E hoje a gente não tem essa diferenciação em relação ao histórico de uso no Brasil e em outros países, né? A ideia é que a definição traga isso de forma clara. Também, mas não limitado aos produtos que possuam estrutura molecular nova ou intencionalmente modificada, consistem em cultura de células ou cultura de tecidos, ou tenham sido produzidos a partir dessas culturas, tenham sido submetidos a processo produtivo não aplicado na produção de alimentos, né? Tem alterações na composição e estrutura que afetem o seu valor nutricional, metabolismo ou contaminantes, sejam constituídos por nanomateriais artificiais, e aí vem a nanotecnologia para nos desafiar. E aí a gente coloca claramente que os novos ingredientes, eles são constituintes de suplementos alimentares que não estão previstos na IN 28, tá? Então, o que não estiver na IN vai ser considerado um novo ingrediente. A mesma coisa para as fórmulas integrais, para os alimentos infantis e para os alimentos convencionais. Então, o que não estiver estabelecidos para essas 4 grandes categorias, vamos dizer assim, devem, na verdade, ser enquadrados como novos ingredientes, né? E os constituintes que são autorizados para os suplementos alimentares, mas que eles queiram ser utilizados em outros alimentos, né? Como a gente faz aí para estender esse uso. E aqui, né, já encaminhando mais para fechamento do documento de base, são as situações com potencial de simplificação, né? Como eu disse, a gente precisa reduzir aquela fila, a gente precisa reduzir o tempo de análise das petições para que o consumidor tenha cada vez um acesso mais rápido a essas inovações. Então, a gente verifica que novos alimentos obtidos da produção primária, com histórico de uso seguro em outros países, né, aí seriam principalmente hortaliças, frutas, que já são utilizados em outros países. A intenção é que
tenha um tratamento simplificado, que a gente já reconheça esse histórico de uso em outros países, ampliação das condições de uso de novos alimentos já aprovados no Brasil. Se a gente tem um ingrediente que já é aprovado para uma categoria, como eu faço para ampliar para outra categoria, sem que eu tenha que fazer uma reanálise, a empresa entrar na mesma fila, submeter a mesma documentação, que é o procedimento que a gente tem hoje, ampliação das características de pureza, identidade, qualidade dos novos alimentos já aprovados no Brasil. Eu falo que a equivalência, né? A gente tem um determinado ingrediente que tem uma especificação, e tem um outro ingrediente de um outro fabricante que tem uma pequena mudança na especificação em relação aos contaminantes, enfim, por exemplo. Como é que eu consigo fazer essa equivalência, né? Eu preciso fazer uma outra avaliação, então quando eu consigo extrapolar, estabelecer faixas, então isso também é uma situação que a gente identifica como potencial de simplificação. Novos alimentos aprovados com condições e com avaliações de segurança concluídas por autoridades internacionais reconhecidas. É importante que a gente consiga ter acesso a esses documentos, né, de outras autoridades e que a gente reconheça a avaliação delas de uma forma semelhante à da Anvisa. E os novos alimentos cujas informações para subsidiar sua segurança de uso sejam amplamente reconhecidas e públicas, né? Então, também são situações que nós identificamos hoje que não estão bem estabelecidas e que têm um potencial grande de simplificar, para a gente conseguir enxugar essa fila, né, e trazer menos burocratização. Bom, e aí, para finalizar, eu queria trazer aqui, então, os novos prazos e quais são os próximos passos desse processo regulatório. Então, o documento de base, ele teve uma prorrogação, né? O prazo ficou até dia 30 de setembro para envio de contribuições. As contribuições deveriam ter sido enviadas por meio de um formulário específico. O link desse formulário também está no portal da Anvisa, na ficha de planejamento. O guia para avaliação da segurança de novos ingredientes também, a gente acabou prorrogando o prazo dele, ele tinha o prazo até julho, mas entendemos que é importante a gente compatibilizar o prazo do guia com o prazo desse processo regulatório, e nós estamos prevendo uma consulta pública no primeiro trimestre do ano que vem, tá? Fizemos uma atualização da nossa ficha, fomos um pouco mais realistas em relação à nossa capacidade, estamos colocando essa discussão para o primeiro trimestre do ano que vem. Então, esse é o status, né? Acho que ficou claro que a gente está indo numa etapa inicial de discussão do processo, então existe uma margem muito grande para que as diferentes empresas, diferentes atores participem desse debate. E eu agradeço a disponibilidade de vocês e fico à disposição para perguntas. Obrigada.